O Gerenciador AASP é um software jurídico que auxilia os profissionais do direito a facilitarem o seu dia a dia acompanhando seus clientes, processos e contratos. Preparamos para você um tutorial para extrair o melhor dessa ferramenta. Vem comigo! Olá, eu sou a Jennifer e hoje nós vamos falar sobre o nosso software jurídico, o AASP Gerenciador. Vamos lá? Essa é a página inicial do site da AASP, onde vamos começar a navegar. Vamos em Suporte Profissional, AASP Gerenciador, Acessar, no canto esquerdo da tela nós temos 4 ícones. Nós vamos em Ative o Gerenciador e facilite a sua rotina profissional. Clicando nesse ícone, você será direcionado a uma nova página e lá você preencherá com todos os seus dados básicos, como nome, CPF ou CNPJ e nome do escritório da empresa. Clicando em Salvar, você finaliza o seu cadastro. Ativação concluída, agora nós vamos ver como funciona o gerenciador e cadastrar alguns processos. Então vamos lá, essa é a nossa página inicial. Quando a gente entra no sistema, de início a gente já consegue visualizar quantas intimações nós tivemos no dia, com os contratos urgentes, os processos ativos, dentre outros. Aqui no canto nós temos a nossa agenda, mas agora nós vamos focar mais para cadastrar processo. Então nós vamos no canto esquerdo em Processos. Aqui nessa aba nós podemos buscar os processos pelo nome, pelo número, pelo nome das partes e algumas outras peculiaridades. Como nós não temos nenhum cadastrado, nós vamos criar um novo. Então nós vamos em Novo Processo. Número do processo principal. Eu vou utilizar um processo que eu já acompanho para ficar exemplificado, tá? Número do processo complementar, caso você ache necessário. E o nome para identificação do processo. Você pode utilizar o nome para você visualizar o nome do processo, o nome das partes, do réu, o que você achar mais fácil para você conseguir localizar e se organizar. Em observações, você pode colocar alguma informação que você acha pertinente. E aqui, se é segredo de justiça ou não. No nosso caso, não é. Nós vamos em Salvar. E ele vai aparecer essa mensagem para a gente, que eles estão capturando os andamentos do processo. Então, nós vamos em OK. Nós seremos direcionados para a nossa página inicial para cadastrar um novo processo. O nosso processo está aqui. Por que ele fica aqui? A AASP ela tem uma parceria com os tribunais que eles fazem a captura em tempo real dos processos. Então, toda a movimentação que tem no processo, se tiver intimação, se você tiver alguma movimentação no processo, a gente consegue migrar automaticamente. Então, ó, aqui tem o número do processo que nós cadastramos, o número complementar que nós não colocamos, o nome fantasia eu posso colocar AASP. A gente vai descer um pouquinho aqui. Se você quiser alterar para agora ele é um segredo de justiça, você consegue. O tipo de processo, você consegue colocar se ele é eletrônico ou um processo físico. O valor da causa e a pasta. A pasta é mais para você, quando você quiser se organizar melhor. Você pode colocar que nem a gente coloca aqui. Processo judicial, trabalhista, jurídico e alguns números de documentos. E aqui no status você consegue colocar se o processo está ativo ou inativo, se você quiser alterar e colocar algum outro dado. Bom, aqui nós temos a primeira instância, que é o nosso caso. Aqui nós temos o número do processo que nós já colocamos, o número antigo, caso você ache pertinente colocar. O título, você pode colocar o nome do seu cliente, o nome do escritório, como eu já mencionei em cima. E aqui você vai colocar todas as informações complementares. Então, você vai colocar a vara que tramita o processo, o fórum, a data de distribuição, a natureza, a comarca, o tipo de processo. Você pode colocar se é um processo trabalhista, se é um processo civil, se é uma execução, se é falência. Você pode deixar bem exemplificado. Caso esse processo vá para a segunda instância, o que também acontece às vezes, você também consegue colocar as outras informações complementares do processo. Em ambas as partes, na primeira instância ou na segunda, você consegue adicionar as partes. E aí podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então pode ser um advogado, pode ser um réu, um autor, ou pode ser também um escritório. E aqui você consegue colocar. Como eu mencionei para vocês, nós temos a migração imediata dos dados do processo. Então, todos os andamentos que o tribunal fez referente a esse processo estão aqui. Então, o dia que o processo foi proposto, se ele foi remetido, se houve carta de citação e etc. Nesse campo aqui abaixo, nós temos esse íconezinho de mais.
Aqui nós conseguimos colocar alguns compromissos para lembrete de audiência, um exemplo, para lembrete de alguma reunião com o nosso cliente, com o escritório. Eu vou exemplificar para vocês. Então aqui no título nós podemos colocar reunião, processo, número 1. Um exemplo do dia 10/1. Na hora eu vou colocar que hora que eu quero que esse compromisso chegue para mim. Então eu vou exemplificar às 7 horas da manhã. Localidade, vocês podem colocar a localidade que vocês acharem mais pertinente. Vou colocar no jurídico. E observações, vocês podem colocar alguma informação, algum dado muito importante que vocês não podem esquecer, ou alguma informação que vocês querem confirmar com o cliente, com o tribunal, enfim. Aqui em notificação, você vai colocar o tempo que você quer que esse compromisso chegue. Um exemplo. Eu quero que esse compromisso chegue 1 minuto antes das 7 horas da manhã do dia 10/1 de 2024. Então, às 6h59, esse compromisso vai chegar para mim. Aqui embaixo, nós podemos adicionar as pessoas que vão receber esse compromisso. É importante frisar que nessa etapa nós só conseguimos adicionar algum usuário para receber esse compromisso se essa pessoa estiver cadastrada no nosso sistema do gerenciador. Pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse caso, eu vou convidar o nosso colaborador Daniel para participar dessa reunião comigo. Nós vamos subir tudo lá em cima e salvar. E o nosso compromisso já está criado, a nossa reunião, dia 10/1 de 2024, com o Daniel. Depois é só clicar em salvar e está pronto. Chegamos em contratos. Eu vou mostrar para vocês como nós criamos os contratos aqui no nosso sistema do gerenciador. Nós vamos no ícone Contratos. Aqui nós conseguimos buscar o contrato pelo nome do contrato, nome das partes, nome da empresa, o objeto, várias funções. Nós vamos em Novo Contrato. Aqui no título nós vamos colocar um teste, mas vocês podem colocar o nome da empresa como um exemplo, o nome do cliente de vocês, do jeito que vocês acharem mais fácil para acompanhar. O tipo, você pode colocar o tipo de contrato, se é um contrato de prestação de serviço, se é um contrato de locação. Nesse caso, eu vou colocar que é um contrato de prestação de serviços. O número você pode colocar se for um contrato principal, se for um termo aditivo, o jeito que você achar mais fácil para localizar. E aqui na unidade de negócio, você pode colocar um exemplo. Esse contrato está relacionado ao financeiro, esse contrato está relacionado aos direitos humanos, recursos humanos, ou até mesmo algum contato com algum cliente de vocês. Aqui no objeto você pode colocar do que se trata esse contrato. Nesse caso, como estamos utilizando o contrato de prestação de serviços, eu vou utilizar esse exemplo. Descendo aqui o ícone, nós temos a data da assinatura, que você pode acrescentar, o início da vigência, a data da extinção e o término da vigência. Aqui você pode tanto digitar o número, ou você também pode ir pelo calendário. Aqui nós digitamos e aqui nós podemos ir pelo calendário. Um exemplo. No término da vigência, data de extinção e data de assinatura, a mesma coisa. No valor, você vai colocar o valor que tem esse contrato, se ele for oneroso. Responsável, você pode colocar alguém que seja responsável por esse contrato. Nesse caso, nós vamos colocar. Aqui vocês podem colocar alguma informação adicional que vocês queiram adicionar para esse contrato, como, por exemplo, um e-mail ou alguma informação importante, alguma observação sobre esse contrato, o índice, alguma coisa. E aqui na pasta, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar alguma pasta relacionada a esse contrato. Então, por exemplo, esse contrato faz parte do processo X, ele é vinculado ao processo Y e assim por diante. No final da página, nós vamos chegar em partes. Aqui nós vamos cadastrar as pessoas, tanto jurídica como pessoa física. Então, nós vamos colocar as partes relacionadas a esse contrato. Então, eu vou cadastrar como se fosse uma empresa, eu vou colocar a nossa empresa teste, adicionar uma empresa, nós podemos colocar o CNPJ. Se eu não tiver essa informação agora, tudo bem, porque depois a gente consegue adicionar um outro ícone de empresas e pessoas aqui dentro do gerenciador. Como nós não temos essa informação agora, nós vamos em Não tenho CNPJ, Incluir. Aqui nós vamos colocar a posição, o que essa pessoa representa dentro desse contrato, se ela é contratante, se ela é contratada. Então, nesse caso, eu vou colocar contratada. Importante informar que uma parte sempre tem que estar como cliente para a gente conseguir salvar. Então, eu vou colocar teste 2,
Não temos o dado da empresa, não tem problema, incluir. A outra parte nós colocamos contratada, nessa nós vamos colocar contratante. Esse ícone de esta parte é cliente, de um dos lados sempre tem que estar preenchido, senão nós não conseguimos prosseguir. As duas partes foram cadastradas, nós vamos em salvar. E pronto, criado o nosso contrato. Aqui em cima, nós conseguimos ver movimentações recentes, andamentos, então nesse campo você consegue colocar todos os andamentos referentes a esse contrato. Então, por exemplo, que você recebeu algum documento, que você enviou algum e-mail para algum cliente, atualizações referentes a esse contrato. Aqui em cima, no mesmo andamento, você consegue colocar o dia que você realizou essa ação, o dia que você recebeu algum documento, e você vai em salvar. Aqui, adicionar. O andamento fica aqui. Caso você precise alterar alguma coisa, você vem na canetinha, editar, ou se você precisar excluir o andamento, é só vir excluir e ele está excluído. E assim concluímos o cadastro dos contratos aqui no gerenciador. E não para por aí. Vamos agora para mais uma funcionalidade do gerenciador AASP, a Agenda AASP. Nós vamos clicar no ícone Agenda. Importante frisar que para ter acesso a todas as funcionalidades da sua ferramenta, é importante e orientamos que você esteja com a sua conta Google sincronizada. Ah, e uma dica legal, quem é AASP tem e-mail, Drive, reunião online, inteligência artificial Google e muito mais. Essa é a nossa página inicial da agenda. Aqui nós podemos observar todos os compromissos que já foram cadastrados, nós podemos criar novos também. Então agora nós vamos criar um novo compromisso juntos. Para criar o compromisso, nós podemos vir no dia da agenda, o dia que você quer criar o compromisso, ou nós podemos vir nesse íconezinho de mais, compromisso, e aqui nós temos uma visão geral do calendário, que você pode escolher o dia que você achar melhor. Então aqui nós vamos criar um compromisso, eu vou colocar como um teste. A hora que eu quero que esse compromisso chegue para mim, eu quero que ele chegue às 7 horas da manhã. O dia que eu quero que esse compromisso chegue para mim, eu quero que ele chegue dia 10/1 às 7 horas da manhã. A localidade, o que você achar mais fácil para localizar. Observação, algum ponto importante que você queira frisar. E aqui no tempo. No tempo, você vai colocar o tempo que você quer que esse compromisso chegue. Um exemplo. Eu quero que ele chegue 1 minuto antes das 7 horas da manhã do dia 10/1. Nós vamos descer um pouco. E aqui nós vamos colocar quem a gente quer que receba esse compromisso. Nesse caso, eu coloquei o nosso colaborador Daniel, que ele vai receber esse compromisso junto comigo. Importante frisar que para você adicionar pessoas para receber esse compromisso, elas precisam estar cadastradas em pessoas e empresas, que a gente já mostrou em outro ícone aqui. Nós vamos subir, vamos em salvar e compromisso criado. Caso você precise alterar algum dado, alterar o dia ou a hora que você quer receber esse compromisso, você também consegue editar. Você vai em cima do compromisso que você já clicou e aqui você consegue editar o dia, a hora, o que você achar pertinente. Nós também temos a aba de vínculos. Aqui você consegue vincular esse compromisso a algum processo ou a algum contrato. Caso você queira, é só você pesquisar com o nome e ele vai aparecer e ele está vinculado a esse contrato. Então você vai em salvar, compromisso editado. Vamos agora para intimações. Quando nós abrimos a aba em processos aqui no nosso gerenciador, nós temos todos os processos cadastrados com o nome e a OAB do advogado ou da advogada cadastrados. Então aqui na agenda nós temos todas as intimações recebidas durante o dia. Nesse caso nós estamos no mês de janeiro, vai aparecer aqui referente ao mês de janeiro. Vocês conseguem voltar na agenda e verificar as intimações referente aos outros meses também. E conseguem verificar todas as intimações do dia aqui no íconezinho ao lado. A ASP realiza leituras de mais de 120 jornais com horários de processamento diversos. Para acompanhar, basta clicar no ícone Processamento de Jornais e verificar cada item por tribunal e horário correspondente. Pessoas e empresas. Aqui nessa parte, nós podemos observar que nós podemos buscar o nome da empresa, o nome da pessoa, ou com alguns outros dados, como por exemplo o RG, CPF, nome da mãe.
Eu vou mostrar para vocês agora como nós vamos cadastrar uma empresa ou uma pessoa. Nós vamos em Nova Empresa. Alguns dados são dados essenciais para o nosso cadastro. Então nós vamos começar com o CNPJ. O nosso sistema de gerenciadora ASP tem integração com o site da Receita Federal. Nisso, ele consegue puxar alguns dados essenciais diretamente sincronizando. Como no exemplo, eu preenchi com o CNPJ da ASP e ele já puxou os dados, que é a razão social e o nome fantasia. Aqui na inscrição estadual você pode colocar se você achar pertinente. Inscrição municipal, pasta, o jeito que você achar mais fácil para organizar. Algumas informações caso você ache pertinente também. E aqui embaixo nós temos alguns contatos, então você pode colocar telefone para contato, você pode colocar endereço. Nesse caso, como nós já estamos sincronizados, já puxou o endereço da ASP. Depois disso, é só clicar em salvar e cadastro finalizado. Além de tudo isso, o gerenciador ASP oferece outras funcionalidades como pastas, relatórios, arquivos e financeiro. Se você precisar de alguma informação ou suporte, entre em contato com o nosso time de relacionamento ASP. Agora é com você! Aproveite o melhor do gerenciador ASP. Viu como foi fácil? O gerenciador ASP é uma ferramenta valiosa para auxiliar no seu dia a dia. Ative sua conta e comece agora mesmo!